Bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com o arquiteto paisagista Vitor Pina Silva, que está no Algarve, em Portugal. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, muito prazer. É um prazer estar aqui convosco e participar numa entrevista destas em dois países que são irmãos, né? De certa forma, Com com este certeza oceano são. grande. Com certeza são irmãos, assim. É, Vitor, você é arquiteto paisagista, licenciado em arquitetura paisagista. Isso é uma diferença, porque no Brasil a gente não tem uma formação, mas aí em Portugal sim, né? Como é que foi? Como é que eu decidi fazer? Isso, Eh, Curiosamente, até eu inicialmente, eu sempre gostei de arquitetura, mas depois conheci este curso de arquitetura paisagista e fui investigar e pela amplitude a arquitetura foca-se mais em edifícios, mas a arquitetura paisagista pensa na paisagem do modo geral, até seja num jardim ou num parque ou em termos de cidades. Achei bastante interessante e foi uma paixão à primeira vista. E, apesar, ap- hum, e depois tenho feito muito trabalho nisso e cada vez gosto mais. muito bom. E a irrigação? Como é que chegou na irrigação? Vocês aprendem irrigação na faculdade? Sim, temos, ou seja, o curso de arquitetura paisagista, para ser arquiteto paisagista, ou ter esse grau, nem todos os países têm, o Brasil não tem. Eu tinha algumas colegas do Brasil que estudavam cá em Portugal. Na minha turma tinha uma menina que era agenciária, ela depois voltou ao Brasil, trabalhou, agora não me lembro qual é a cidade, mas eh, por exemplo, aqui os nossos vizinhos em Espanha também não têm esse grau. Portanto, aparece como mestrado no- nos arquitetos. Aqui fazes carreira, ou seja, hum, aprendes, fazes a licenciatura, depois tens que fazer o mestrado e dá equivalência à- ou seja, ao grau de arquiteto paisagista, só podes assinar se tiveres o mestrado, ou seja, os 5 anos, porque agora aqui na universidade na Europa, com a União Europeia, podem fazer licenciaturas de 3 anos e isso não equivale. Ou seja, se fizeres uma licenciatura de 3 anos de arquitetura paisagista na Europa, não podes exercer num gabinete, mas nunca podes assinar um projeto, não tens responsabilidade. Portanto, é necessário ter os 5 anos para que seja homologado esse grau, que é também depois homologado pela IFLA, não espero não estar a dizer nenhuma asneira, que é o International Federation of Landscape Architects, ou seja, que reconhece todos os cursos académicos, lá com os requisitos que eles pedem. A irrigação, o curso, como arquiteto paisagista, é uma coisa muito transversal, ou seja, não é só flores, não é só vegetação, às vezes as pessoas têm essa ideia. Aprende-se um pouco de tudo para depois podermos comunicar com todo os especialistas que existem, ou seja, tens aulas de solos, de agricultura, de fertilização, de irrigação. E até era uma disciplina que chamavam, a primeira de iniciação era chamada Água no Projeto, tinha assim uns nomes muito engraçados, não é irrigação assim tão técnica, é Água no Projeto. Depois vamos desenvolvendo. Apesar de, pronto, depois na realidade, cá fora fica um pouco aquém, na minha opinião, essa formação. Essa formação, né? É porque eu estava olhando aqui que o Algarve tem um clima bem seco, né? Assim, 500 milímetros de chuva por ano. Chega nisso. Isso É. para a gente no Brasil dá quase um deserto. Então, eu imagino como é que funciona. Você consegue fazer um jardim sem ter irrigação? É possível? Inicialmente vai ser muito difícil, embora. Porquê? Porque as plantas.
para se estabelecerem, precisam, com plantas, não consegues plantar uma planta adulta. Portanto, ou vai custar uma fortuna, seja uma planta com um porte. Portanto, vais ter que plantá-las sempre com tamanhos reduzidos e nos 2, 3 primeiros anos precisam sempre para se adaptarem, porque vêm de viveiros e de viveiros, portanto, na prática é impossível construir um jardim sem água, sem irrigação. Portanto, isso é uma ideia que se cria agora com estas novas ideias de temos que poupar água e temos, como é que se diz, as mudanças climáticas. Mas não, temos é que fazer um uso racional da água às plantas e plantar, por exemplo, de forma mais ajustada. Ou seja, eu não posso pôr uma planta que tenha necessidades hídricas diferentes no mesmo, agrupada com uma que tenha uma necessidade muito mais reduzida. Portanto, o sistema de rega tem que ser pensado logo muito antes de ser até desenhado. Tem que dizer assim, pá, não, vou pôr uma planta, por exemplo, que se dá no Brasil, que é mais úmido que aqui na minha região, que é uma zona quase no norte da África, fica aqui a 400 quilómetros, portanto o deserto do Saara está muito perto. Portanto, aqui não chove, portanto tem que ser inteligente de não criar situações que depois, né, a irrigação é fundamental. Se for para uma planta que tenha uma necessidade reduzida, com uma planta que tenha uma necessidade hídrica moderada, não vai Você não acerta o funcionar porque tempo. Você não acerta o é, tempo. Uma das duas vai ficar sem água, né? Ou uma vai ficar ou afogada. com água a mais vai ter doenças. Esse é um dos grandes problemas que se encontra aqui, não só a questão da falta de água, né? Porque aqui o clima é muito seco, aqui no sul de Espanha, Andaluzia, é tudo. Aliás, há estudos na faculdade, eu já na altura, quando andava na faculdade, já havia artigos científicos que previam, pelo menos cenários, que o sul da Península Ibérica vai ficar desertificado. Ou seja, inevitavelmente com o tempo. Vai virar um deserto. eh, sim, em algumas áreas é bastante visível. Não, estamos em pleno inverno. Eu estou de t-shirt. Portanto, Era para estamos em estar inverno lá. frio e era para estar chovendo. Aí chove no inverno, né? Aqui não, no Algarve. É chuva, como é que se diz? É uma chuva que vem. Aqui não chove como, por exemplo, na Inglaterra ou no Minho, no norte de Portugal. Às vezes, o problema, às vezes, de generalizar é que estamos a ver as partes pelo todo e isso nunca funciona. Ou seja, ah, o Algarve é quente, é moderado. O inverno aqui é o mais quente da Europa. Ou seja, está a 20 graus. Pode haver um dia que vá ao zero, um dia quando está congelado em Madrid, aqui vai frio. Mas se estiver lá 14 graus em Madrid ou em Lisboa, aqui vai estar 23, 24. E chover, chove esses 400 milímetros, seja, um ano chove mais, o outro pouco, mas chove, quando chove, chove muito. É tipo torrencial. Ou seja, chove tudo de uma vez. Portanto, não tem aquele efeito de irrigação. Ou seja, se chovesse todos os dias um bocadinho, e chove um dia, tu não consegues andar à chuva aqui. Aquilo está. Eu lembro-me de estar em países do norte da Europa e aquilo que chamam chover e aquilo não é chuva. A gente até anda ali porque aquilo está sempre a pingar, cinzento, tempo feio, mas está sempre a cair aquela pinguinha e não. E temos uma expressão algravia, já agora ensino, que é morraça. Está a chover uma morraça. Não, não, que não molha muito, pronto, uma chuva molha parvos, diz-se aqui. Portanto, e aqui não, aqui quando chove parece que abriste a torneira e a água cai toda de uma vez. Portanto, isso, ou seja, ela amanhã seca logo, porque não tem tempo disso, não se infiltra na terra. Enfim, e é esse um dos problemas também que para aqui com isso. Como é que funciona? Você tem rios perenes, assim, falta água? Vocês têm um problema de falta d'água? Muito, muito grave. Este ano, pela primeira vez, alguns espaços públicos das cidades não foram regados. Houve instruções, porque a água fica em barragens. Uhum. Eh, Rios perenes, muito poucos.
Ou seja, tens o que faz a fronteira entre Portugal e Espanha, que é o Rio Guadiana, esse é um rio já trans, trans, pronto, um rio grande, um rio que vem de Espanha e depois deságua em Vila Real de Santo António, portanto é um rio que é de ambos os países, a gestão da água, e que tem a maior barragem da Europa, que é o Alqueva, portanto a maior barragem, o lago que chamam Lago Artificial, é, curiosamente, no Alentejo, que ainda é mais quente que o Algarve, aquela zona do Alentejo e Andaluzia, que é uma zona mais interior, mais afastada do mar, ainda torna-se mais seca. Aqui acaba por ter alguma influência do oceano, acaba por, junto ao, eu moro a 1 quilómetro do mar, portanto, acaba por não sentir tanto esse calor. Mas a maior parte das ribeiras, rios, não, é córregos. A gente, no Algarve tem uma expressão diferente, barrancos, chamam barrancos, mas é um córrego. Chove, passa água, é uma linha de drenagem. Tens 2 ou 3 rios e o resto é quando chove. E aí, tem alguma coisa assim do poder público? Você tem legislação assim para fazer? Em termos, existe muita legislação, existe até entidades a mais, no meu entender. Existe as águas do Algarve, depois existe, as câmaras também têm, depois as câmaras, que é os municípios, têm também alguma gestão, depois existe Agência do Ambiente, existe muita, nem eu conseguia me estar a lembrar de todas, que depois gerem estes, ou seja, tudo o que tem a ver com a paisagem e com a água. Mas o problema é que as coisas não podem ser vistas só de um modo, na minha perspectiva, de um modo singular, ou seja, vamos tratar da água, mas a água está relacionada com outro tipo com o clima, depois está com a maneira como se faz a urbanização, se impermeabiliza os solos, com a falta de vegetação ou as monoculturas, por exemplo. As monoculturas, por exemplo, destroem a paisagem de alguma forma e gastam mais água. Por exemplo, aqui no Algarve estamos, é uma zona que se planta muita laranja e agora trouxeram o abacate, que nem é próprio daqui, nem é laranja, que é vem da China, mas como o clima é quente o suficiente, então produz abacate numa zona que nem é tropical, nem sequer só porque é quente e o abacate tem uma necessidade hídrica enorme, assim como as laranjas. Mas a laranja já está aqui desde o tempo dos árabes, ou dos romanos, portanto é uma coisa já. A laranja é uma árvore pequena, né? Uma planta pequena. O abacate é muito grande, né? Vai ter uma Exato. Se necessidade hídrica vieres um dia, maior. se vieres ao Algarve um dia, existe cerros e cerros só, campos só de abacateiros. Como é uma fruta valiosa, portanto, pesa muito, vale muito aquilo e agora entrou na moda, porque alguém chega, sabe, estas coisas também entram muito na moda. Ou alguém come abacate e diz, pá, a gente pode comer abacate, fica bonitos, ficamos com o corpo bem feito, e toda a gente quer comer abacate, apesar daquilo não saber a nada, né? Não vai ser isso que vai resolver, né? A economia, assim, pronto, isto a gente tem que gerir conflitos como é que se diz? E eu acho que esse é o grande papel, ou seja, depois isto é uma zona muito turística, ou seja, turística e de residência dos estrangeiros que moram na Alemanha, de Inglaterra, França, mais esses países assim mais próximos, compram casas aqui, o clima vêm para aqui morar, agora com a internet ainda vêm mais cedo, porque podem trabalhar via online, Internet, né? Home compram aqui office. casas, para mim é bom, porque depois desenho jardins, peças, normalmente é um cliente, vamos dizer, é um imigrante de médio alto valor económico, portanto, vem, compra e tem uma casa com piscina, com relevados, com jardins, normalmente, e isso depois também faz com que cresça também o gasto de água, ou seja, eu quando era miúdo e cresci, havia menos casas e muito menos piscinas, ou seja, a economia era baseada noutro tipo de cultura, por exemplo, em termos de agricultura.
No Algarve é muito popular falar-se de pomares de sequeiro, que é a amêndoa, alfarroba, não sei se vocês sabem, porque no Brasil não há alfarroba, e figueiras. A amêndoa sabem, mas a alfarroba é uma árvore como Arroba não não gosta sei. de solos ácidos, só se dá onde há solos calcários. O Algarve tem muitas zonas calcárias e que também e são árvores que se aguentam depois estabelecidas que se aguentam em grandes períodos de seca e produzem, apesar de no Alentejo agora. Essa visão tradicional que a gente daqui tem de Portugal, que é oliveira e videira, não, não tem no Algarve. Não é vinho e azeite e azeitona aí que fazer. Tem, mas não tem, ou seja, tens vinho no Algarve, mas não é como aqui é mais quente, o vinho no Algarve não tem a mesma pujança económica que tem no Alentejo e no Douro. Se olhares, pronto, quando as pessoas olham para o país, Portugal é um país pequeno, né? Portanto, também do estado do Rio de Janeiro, uma coisa assim do género. Portanto, vamos olhar para isto como tudo, mas Portugal é muito diferente de, de poucos quilómetros para poucos quilómetros. Se tu passares 50 quilómetros, a paisagem é totalmente diferente. Ou seja, apesar de ser muito pequeno, é muito diverso. Ou seja, as culturas mudam bastante. Chove o Minho, por exemplo, a zona do Minho, do Porto, chove mais que em qualquer país na Europa. Estamos a ver. A Galiza, não tem muito junto à Galiza também, é a zona da Europa onde chove mais. Tem água a mais aí. E no sul não tem água, é isso mesmo. Agora, tem legislação específica para irrigação de paisagismo? Na cidade, como é que você pode ligar? Você faz irrigação ligando já na água que vem da rua, você faz cisterna? Como é que você Eh, usa isso no jardim? não existe uma legislação em termos de irrigação propriamente dita, geral. Pode haver de câmara para câmara, ou seja, que é assim, o processo, tínhamos que olhar, o processo normalmente começa por um processo de urbanização em que o promotor, quem vai construir, cede alguns terrenos, ou seja, queres construir um prédio, depois tens que fazer umas cedências ao espaço público. Hum, Normalmente esses custos são associados, a construção do espaço público, assim, estou a falar isto de uma forma muito, muito, muito simplista, são dedicados ao promotor, ou seja, vais construir o prédio, mas tens que construir a rua, o estacionamento, pôr lá duas ou três árvores, ou um jardim, se for o caso. E normalmente o paisagismo também não é uma coisa muito, ou seja, estabelecida cá em Portugal, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou em alguns países mais tradicionais onde existe essa cultura. Então ainda não há uma legislação sobre isso, mas normalmente deve ser integrada, não há alguém da Câmara que diz que tens que usar este material ou fazer este tipo de regra. Há um senso comum, mas que não é. Existe legislação em relação às plantas, às espécies vegetais. Ou seja, que podes, mas há regra não. Embora existem agora, hum, como é que se diz, diretivas, ou seja, para aconselhar que tipo de regra que se deve usar, mas pronto. Entendi. Não tem um controle justamente da água, né? Fala, tipo, quanta água você Não, tem, pode tem um contador, consumir. tem um contador, ou seja, cada espaço público é ligado à rede pública, ou seja, Aham. mas passa, ao fim de um ano, passa. Imagina, fazes um lote, cinco prédios, depois tem as ruas. Enquanto se constrói, depois a Câmara, esse projeto, que é aprovado para a Câmara, depois passa para a gestão durante um ano ou dois, depende do município, depois passa pronto, para a tutela da Câmara, começa a ser. E aí eles controlam, tem ligado a um contador, mas pronto, não há uma política a dizer este tem que ser gota a gota, ou tem que ser aquele tubo, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Não existe uma legislação que proíba, não. Podes fazer um jardim japonês, ou podes fazer um jardim de cactos,
Isso, mas depois E tem se fizer um muito. jardim de palmeiras tropicais, folhagens para ficar parecendo brasileiro, aí você vai consumir Isso é o que se água faz para mais danar. aqui. Hã? É o que se faz mais aqui, infelizmente. Não estou a dizer isso porque não gosto, estou a dizer porque o que é que acontece? Quem compra, isto tem a ver sempre com a economia, quem compra aqui casa, uh, pensa que isto é portanto, que isto é um paraíso tropical. Portanto, olhando, se olhares do Brasil, dizes não, mas se olhares da Inglaterra, dizes, não, estou a 2 horas de avião e ali é um sítio quieto. Então, a própria política é plantar palmeiras em tudo o que é sítio e ir à procura do que é tropical desde que se adapte. Ou seja, há muita planta que não. O calor aqui é muito forte. Aliás, depois tem essa ideia que o tropical é muito quente e não. Aliás, raramente passa dos 30 graus nas zonas tropicais e aqui a temperatura às vezes chega a 40, 40 e poucos. Portanto, a planta chega ao verão, ao fim de 10 dias está morta. Ainda assim, 40 graus durante 3 meses É, mas seguidos. o problema maior é a umidade, né? Aqui o tropical, acho que é o quente úmido, é sempre úmido, né? É constante, é constante. Por exemplo, a Madeira é tropical, ou subtropical. A Ilha da Madeira, portanto, então tem sempre, não tem um inverno, anda sempre a temperatura ali entre os 20, 30, 30 e poucos, 20, 30 e poucos, mas está sempre úmido. Aqui não, aqui é. Se tu meteres um ovo na rua, a partir de abril ele frita sozinho. É muito, é muito quente, ou seja, e não é quente e seco. Ou seja, a tinta dos carros estraga-se. Se meteres um papel ao fim de 3 dias, aquilo está seco. Ou seja, é um clima, aliás, a gente deve, é um clima seco, de verões muito quentes, mas depois de invernos moderados. Aqui no sul do país. Se fores ao norte é um pouco diferente. Isto depois, apesar de parecer pequenino no mapa, mas a coisa muda muito. O clima muda muito, muito perto, né? Isso é É, interessante mesmo. No caso, o paisagismo, você estava falando das plantas, essa coisa de palmeiras e tal, mas é, tem regra para escolha da vegetação? Você comentou isso? em Portugal tens uma legislação que tem um decreto-lei que diz que enumera as plantas que são consideradas invasivas, ou seja, invasoras. Por exemplo, dar um exemplo, o eucalipto. Não podes plantar em Portugal, é uma planta que é proibida por lei. Por exemplo, o lantana câmara, uma planta também que não está proibida. Pronto, chega aqui, adaptou-se de meio demais e propaga-se com muita facilidade. Normalmente essas plantas são proibidas. É proibido até a comercialização. Em Portugal, na Ilha da Madeira, tem outra, tem a mesma que em Portugal, mas mais acrescentada, como é um clima mais subtropical, portanto, mais parecido ao que tu tens no Brasil. E tem um tipo de vegetação única que só existe nas Canárias, nos Açores e na Madeira, e existe na Serra de Monchique, aqui no Algarve, lá no topo, na zona única, é chamada Floresta Macarrónica. Macarrónica. Portanto, é uma espécie de vegetação de laurisilvas, assim, de zonas úmidas, então eles aí têm um cuidado mais. Aqui não existe, planta-se muita palmeira. Aliás, falso coqueiros, né? É a planta que está mais em moda no Algarve agora, é o Aracastro romanziafum, se é assim que se diz, que é uma palmeira, o falso coqueiro. Né? Qualquer cliente, é aquela porque é mais bonita e ainda dá cocos, e isso adapta bem. Uso de plantas nativas, assim, vocês têm um esforço para isso? Ou são as mesmas mesmo? É recomendado. Por exemplo, depois temos esta questão aqui, o espaço público, por exemplo, quando metes um projeto, o espaço público tem sempre projeto. Portanto, num parque, numa cidade, num jardim que se faça, um espaço público, eles dão-te as direções. Portanto, tem que ser plantas, vão procurar plantas autóctones, ou seja, ou pelo menos que estejam
habituadas ao clima, ao climaticamente que se ajustam, e pronto, e valorizam o projeto que traz plantas daqui, da zona. Portanto, hoje há um cuidado maior. Depois temos outro problema, que é os hotéis e os privados, que é mais difícil de impor essa política. Portanto, tu podes forçar, então, só através de legislação, mas a legislação só diz aquelas que são Que não proibidas, podem. não aquelas. Por exemplo, Lisboa tem um plano, uma cidade que se está a reinventar de uma forma muito positiva. Portanto, a gente tem aquela ideia de Lisboa antiga, mas depois o espaço público estão-se a construir. Já tinha muitos jardins, mas está assim, a requalificar o espaço público muito, de uma forma em que o paisagismo é muito importante. Isto foi feito, começou com um famoso plano verde de um arquiteto paisagista chamado Gonçalo Ribeiro Teles, que fez para cá no Lisboa, em que criou um plano geral, ou seja, conceptual, em que Lisboa fosse contínua, então, em termos de espaços públicos, de jardins, ou fazer, de alguma forma tentar criar aquilo que se chama o contínuo natural. Ou seja, imagina, tu compras uma casa em Lisboa, depois uma cidade grande, quer dizer, pô, cidade grande para o modelo europeu, tem que ter sempre isso em conta, né? São Paulo, já Belo Horizonte também, se calhar é maior que Lisboa. Uhum. Ahm, e então, o que acontece? Tu vais conseguir percorrer a cidade toda, bicicleta ou a correr, sem por parques. A ideia é, de alguma forma, criar. Ligar todos os parques, né, e fazer Exatamente, fazer um contínuo, ou seja, pronto, que seja mais amiga do, do pedestre, do assim. transeunte do que for dos carros. As cidades aqui na Europa foram, pronto, eram medievais, já tinham ruas muito estreitas e depois começou a haver conflito. É o carro, é o estacionamento e depois tornam-se desagradáveis. E aí, eles aí em Lisboa são mais exigentes com espécies e como é tudo. Parece sempre numa cidade e depois espalha-se. É, Aqui, assim são mais as tarde. ideias, né? É, as ideias têm que em algum lugar implantar primeiro e depois a gente sair copiando, né? Aprendendo com quem que fez antes, né? É difícil mudar a Exatamente. cultura, né? Você tem um jeito de fazer e as pessoas vão seguindo esse jeito de fazer. Então, alguém tem que trazer a novidade. No Sim. caso, no caso, você tem, né? Você está em Portugal, você tem uma faculdade de arquitetura paisagista. Tem outras pessoas que estão atuando como paisagistas e não são formadas em paisagismo? Você tem isso Isso, também? isso é uma pergunta, isso é uma pergunta muito interessante. É assim, atualmente, isto depois acaba por ser complexo. Antigamente parece que é muito velho, mas não. Ainda há muito pouco tempo, hum, os projetos. Por exemplo, se tu meteres uma casa, entregas um projeto na Câmara para a arquitetura, depois podem pedir as especialidades. Anteriormente não pediam especialidades, então o que é que acontecia? Esse papel era assumido pelos arquitetos, faziam umas bolinhas e punham lá uma árvore, então não havia esse cuidado, havia uma coisa para ser tratada a posterior. Não havia esse conceito de pensar o jardim como se pensa uma casa. Portanto, hum, e então, hoje, atualmente, há muitas câmaras em Lisboa, em Sintra, Cascais. Aqui no Algarve também já é muito difícil construir uma casa nova em que não tenha que ter um projeto de arquitetura paisagista assinado por um arquiteto paisagista. Mas também começou tudo outra vez em Lisboa, na Grande Lisboa, Cascais, e tudo ali, os concelhos à volta, em que eles se preocupam mais. Ou então, quando é em zonas, aqui em Portugal temos muita legislação, então há zonas onde, por exemplo, Sintra, que fica dentro de um parque natural, até a própria, ou seja, tens um parque nacional do Sintra Cascais, que tem uma legislação própria, ou seja, acima das câmaras, isto depois tinha que estar explicado nos planos, porque há os planos diretores municipais, que é os que regem a política de urbanismo ou de construção, ou o que é feito nos solos para cada concelho. Depois há os planos que são superiores hierarquicamente, que são os planos especiais
do ordenamento do território, e esses depois obrigam a outro tipo de estudos, que é o caso, por exemplo, de onde se situam os parques naturais, ou reservas ecológicas, ou futuramente a União Europeia pede que seja chamado, que é a estrutura ecológica, ou seja, todos esses cuidados com o ambiente. Então, quando se vai trabalhar nesses espaços, já exigem determinados estudos ou projetos, já obriga a ter essas especialidades. Mas, de uma forma geral, se fores construir uma casa em Beja, ninguém se preocupa muito com isso, a não ser que o cliente. Para o espaço público é obrigatório. Sempre o arquiteto paisagista, sempre que exista. Mas depois é só se existe plantas, depois há aí umas fronteiras, onde é que até quando cada um se interfere, é que são um pouco híbridas ou cinzentas para dizer que ninguém. Ou Hum. seja. Se não tem uma lei, tudo é permitido, né? É assim, é um. Não é tudo permitido. Agora estamos. Só que a gente tem legislação muito recente em Portugal. As primeiras legislações, em termos de ordenamento de território, nasceram no início da década de 80. Estas coisas, de reserva ecológica, de- do ambiente, desse cuidado com as plantas, é uma coisa muito recente aqui. Eu, curiosamente, até estudei alguns arquitetos havia um filme, agora esqueço-me o nome. A gente estuda vários exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos nasce no século XIX, na Inglaterra no século XIX, eles começam a ter legislação muito antes. Na Rússia também, curiosamente. Na China também, eu curiosamente gosto de ver várias partes do planeta, não me digo só aquela. Só porque- e na Europa, por exemplo, na Holanda, que é um país muito pequenino, eles têm muito cuidado. Na Suíça, países são muito pequeninos, então o território é muito pequeno, não se pode andar a fazer as geneiradas como se faz num país enorme, né? Portanto, aí o, mas não é o caso dos Estados Unidos, que é um país enorme, e eles têm esse cuidado de ter isso institucionalizado de forma a pensar no ambiente e que o papel do arquiteto paisagista seja muito importante. E de irrigação, e tudo isso. Hum, Aqui só nasceu na década de 80. Primeiro era uma coisa muito abstrata, depois muito devagarinho. Agora, nesta última década, sim, porque apareceu alguém a dizer que o clima vai mudar de alterações climáticas, que também, depois também entramos no 8 ou 80, ou então depois começamos, né, temos a polarização né? Portanto, antes não se fazia nada e agora também se quer proibir de fazer tudo também. Eu acho que, por exemplo, aqui no Algarve, o verão passado, deixaram de regar os espaços públicos. Eu acho que é uma idiotice completa. Ou seja, depois vamos o quê? Vai ficar sem nada, as plantas morrem, depois vamos plantar outra vez. Temos que pensar nisto de uma forma mais racional, começar assim, se calhar, né? Pá, não podemos pôr aqui palmeiras que requerem determinado tipo de água, quantidades de água, temos que começar a pensar isto de uma forma mais Vai moderada, ter que né? escolher as espécies, né? Porque aí você escolhendo as espécies que pode plantar, você controla a quantidade de água que elas consomem. Seria uma saída, né? Obviamente. Já que você tem precedente, né, para isso, né? Na legislação, né? Se você proíbe alguma, você pode fazer uma lista de quem é permitido. Tem que ser a gente tem aqui vive. Eu acho que isso é difícil aqui. Eu acho que é difícil, porque quando tu queres impor alguma coisa a alguém, é como com as crianças, né? Dizes uma criança, não faças isso. Ele a seguir vai fazer isso. Óbvio, na maioria dos casos. É assim, aqui tem que ser valorizando. Ou seja, como é que a gente faz com que as coisas se gostam? Que as pessoas, a apropriação das coisas, da cultura, ou seja, do que for, é quando o povo que vive lá se identifica. Se tu chegares, vou dar um exemplo, sei lá, Salvador, né? Então, chegam lá, alguém, um político decide, olha, a gente vai partir esta igreja aqui que tem 300 anos e vamos pôr aqui um prédio moderno. E as pessoas, se calhar não vai conseguir fazer, porque as pessoas dizem, não, isto faz parte da gente, isto é o nosso passado e as coisas a gente quer assim. Portanto, não muda. Tem aquela resistência à mudança, que às vezes é muito benéfica, noutras vezes é má. Né? Uhum. Que isto é uma questão de política, é uma questão de tudo política e de vontades. Eu acho que aqui tem que se começar a valorizar as espécies que são locais. E a gente tem aqui, eu penso que o Brasil também sofre desse problema.
nem que seja por questões de DNA, os espanhóis também, somos todos a mesma coisa, no meu ponto de vista, que é o que vem de fora é sempre melhor. Então, se for americano, então ainda parece que ainda é melhor. Também queremos, nascemos com essa ideia de inferioridade. Então, eu vou pôr aqui umas plantas que é de fora que é melhor. Nos Estados Unidos, uma das plantas mais usadas é uma planta chamada pistache lentisco, nos jardins. Todos os jardins americanos usam, né? Que é uma planta que só nasce na Península Ibérica. Que nasce aqui aos pontapés, e aqui não se usa. E lá custa uma fortuna. Se fores ver um jardim, quando a gente estuda um jardim, eu estudo os jardins da Califórnia, muito, porque o clima da Califórnia é igual ao Algarve, do sul da Califórnia. Portanto, e outra zona que é muito igual, tens na América do Sul, em Valparaíso, no Chile. O clima de Valparaíso é igual ao clima do Algarve. Que é no mapa de climas, ou seja, de Köppen, é uma coisa que chamam CSA. E é uma boa geografia, importante para perceber o que é que se faz nesses sítios, porque o clima é igual e o que é que se pode usar. Por exemplo, existe uma ciência que é a fitogeografia, que é a geografia das plantas, né? Se calhar eu aí no Brasil não conheço tão forte, também que tenho a ideia que o Brasil é tudo igual, mas não, né? Em Não, Minas muito Gerais deve ser diferente. diferente, Aqui é muito obviamente, diferente. pela dimensão. É. Em Minas Gerais deve ser muito diferente de São Paulo, né? Ou pelo menos o Nordeste Minas há de ser. Gerais, então, mas Minas Gerais é do tamanho da França, né? Então, você tem uma região de Minas que é quase desértica, que é pro Vale do Jequitinhonha. Aqui nós estamos numa região que tem clima de monção. Aqui em Juiz de Fora chove 2.000 milímetros. Então, é muita diferença, né? E aí é floresta, é Mata Atlântica. Mas você vai para o oeste de Minas, você já tem, são as estepes, né? A gente chama de cerrado, né? Mas é uma... fugiu o nome aqui agora, né? É uma savana, né? Savana brasileira, é o Cerrado, já vai para lá. Aí já tem uma situação diferente, é seco, né? Tem muita água, mas é seco, porque os rios são permanentes, né? Então você tem rios muito grandes, mas você tem uma situação de verão muito seco, e aí às vezes a grama toda morre, assim, você vê o chão, né? Aqui você nunca vai ver, aqui onde a gente está. Aí São Paulo também o Sudeste tem um pouco. São Paulo não é tão diferente. Eu acho que vai ficar diferente mais para o sul do Brasil. E aí, no sul do Brasil, as pessoas vão lá e fazem o que eles chamam de jardim mediterrâneo. E devem estar as plantas de Portugal todas lá para parecer que você está no Algarve. É? Se Boa. faz isso aqui. E no Algarve se planta as palmeiras para parecer que está no Brasil. Eu tive umas colegas que vieram aqui estudar ao Algarve, que era do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, uma coisa assim do género. Os É meninos isso. eram estudantes de arquitetura e vieram cá, passaram um mês, já não lembro, um paisagismo, curiosamente, mas ainda fizemos uns trabalhos juntos, um edifício, foi uma colaboração engraçada. Mas lembro que eu nunca tinha ouvido falar da Terra, né? Deve ser uma cidade É, mais pequena. pois é, e lá no Rio Grande do Sul eles estão fazendo jardim mediterrâneo. Aí vai Ah, sim. plantar muita tuia, esses coníferos que aqui não tem, né? Assim, então fica diferente da paisagem ao redor, né? Mas que já gera outros problemas. Aí nós temos problema com as plantas invasivas, também invasoras, mas não tem uma legislação tão rígida igual você está falando que tem aí, né? Mas devia, Mas, o Brasil ah, devia ter. Eu acho que o Brasil devia ter uma legislação bem, é, bem mais rígida, porque é um país que tem uma flora riquíssima. Imagina, o papel do paisagista acho que é muito mais importante do que um país então, mais pequeno. aí entra o papel do paisagista e entra o papel. Eu acho que o grande papel realmente é do paisagista, porque você tem que formar o cliente, né? O seu cliente, ele não tem obrigação de entender do que você sabe, né? Então é seu papel ensinar, né? E mostrar, demonstrar que tem valor essas espécies nativas, porque ele não vai saber por conta própria, né? Ele não estudou o assunto, né?
É, porque às vezes é difícil comprar essas plantas num fornecedor. Às vezes você não tem o fornecedor aí, né? Você tem viveiro onde você consegue comprar essas nativas? Como é que funciona o fornecimento de plantas para vocês? Compra tudo da Holanda? Modo geral, assim, aqui comprar diretamente da Holanda é difícil. O que acontece é que, pronto, a Holanda produz, a Holanda e a França, especialmente, esses dois países, são os que fornecem as flores quase todas. Pô, em Itália também um pouco, em Itália também tem alguma produção. E vai tudo para a Espanha, e depois de Espanha, ou seja, em termos de comércio, aqui no Algarve é muito mais fraco. Os viveiros trabalham com muita pouca variedade, ou seja, eu de início, quando comecei a trabalhar, trabalho para empresas que constroem, desenho, e então era mais idealista e sonhava com coisas, né, como qualquer artista que gostava de dar um cunho pessoal e à procura trabalhava muito essa questão da vegetação e ver, depois surgiam problemas. O homem chegava, ligava, então, mas onde é que encontra esta planta? Isto não há à venda, ninguém tinha, vira lá do outro lado do mundo. Pronto, depois a gente acaba por cair na realidade, perceber que, pronto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tem que começar a trabalhar com o que existe disponível no mercado, ou seja, em termos geográficos. Portanto, o que há no Algarve, Espanha, ao fim e ao cabo, Espanha é 5 vezes maior que Portugal. A gente está aqui, tecnicamente, geograficamente, estamos encostados ao Atlântico, portanto, não temos acesso à França ou à Holanda como alguém que está no meio da Europa. Ali os países. Por exemplo, sei lá, na Suíça tens fronteira com 5 ou 6 países diferentes. Um país. Aqui não, só tem à volta. Portanto, quando me encontro em Portugal, a coisa que vou à procura é, se calhar, em Sevilha, que é a cidade mais grande, mais perto daqui da minha área, é mais perto do que Lisboa, portanto, eu tenho uma visão menos, não olho para as fronteiras como barreiras, mas como oportunidades de negócio. E os espanhóis têm muito mais, têm viveiros mais grandes, têm uma feira muito grande de vegetação de espécies de flora e vegetação em Valência, que é uma das. Portanto, e acho que a maioria dos fornecedores, e não é muito a minha área, mas que eu não sei, mas quem vende aqui plantas compram em Espanha. Vai a essas feiras, né? Imagina, vão 2 ou 3 a empresa, vão à Espanha pela proximidade do idioma, né? Em francês já é mais difícil, mas o espanhol é quase igual, portanto, a gente quando quer percebe, quando não quer a gente não se percebe, mas não nos entendemos. Hum, mas é muito mais fácil comunicar e fazem lá muitos negócios e as plantas vêm para cá e são eles que impõem a moda. Ou seja, quando muitas das vezes aparece uma espécie que nunca apareceu no jardim. E depois, isso é curioso a pergunta, porque quando tu desenhas um jardim numa zona, normalmente aqui começa a aparecer uma zona que é desenvolvida com vivendas, ou seja, moradias, casas grandes com jardins, o vizinho do lado, quando vai construir, já viu o do outro. Então, o conhecimento dele sobre jardins é dos dois vizinhos do lado e o outro da frente. Então, normalmente vai. Mas havia aquela flor, ou aquela flor, ou aquela flor. Portanto, impõe muito. Pois é o que há no mercado. Portanto, também os fornecedores aqui locais são mais pequenos. O que é que fazem? Têm volumes menores de estação e impõem listas mais pequenas para escoar aquilo que lhes convém mais. Portanto, acaba por limitar a variedade de espécies. Então, às vezes, não existe. Ou então, por exemplo, quando é plantas autóctones, às vezes acontece isso. No espaço, plantas autóctones. Entrou na moda que é, não, agora os jardins têm que ser com as plantas daqui do Algarve. E depois produz, mas normalmente, como são plantas de zonas como esta, as plantas de vegetação de zonas assim mais quentes, não nascem com tanta facilidade, então levam muito mais tempo a fazer fornadas de plantas, então aquilo escoa muito rápido. Às tantas queres comprar lavândulas, não existe. Ou,
Os marinhos oficiais depois nem existe no mercado. São plantas baratas, mas depois não existe, porque toda a gente, aquele jardim é para fazer. São plantas baratas, não gastam, não gastam água, gastam sempre água. Mas é uma utopia dizer que, isso é como dizer que alguém não come, né? E temos um É. ditado, eu não posso dizer esse ditado, mas pronto, era, que era alguém que ensinou o burro, pá, não queria gastar dinheiro com o burro, então deixou de dar comida ao burro, que era para poupar dinheiro. E diz, o burro morreu, né? Ele diz, ele, poxa, agora que o burro se habitua a não comer é que ele morre. O azar dele. Parece aquela ideia. Parece aquela ideia. Parece aquela ideia de. Às vezes dizem, eu quero um jardim na caixa d'água. Isso não existe. Isso Não não tem existe. como. Vai gastar água. Vai gastar água. Toda a gente come. Isso é... A planta tem Se que comer. deixar sem. É. Agora, pode dizer, pô, vamos usar a irrigação, vamos desenhar um jardim, é isso que é muito importante, a irrigação é fundamental. Pensar do agrupar, ou seja, mesmo que o jardim seja grande, ter grupos para depois que possam criar uma setorização que, pronto, ali é uma setorização que tem um débito, ali é outra que tem outro débito, ali. Não sei, é uma salganhada, tipo uma salada russa, em que ninguém se entende e depois uma planta, aquela morreu, mas esta está bonita. Pá, é um pouco assim. E se quer ter um gramado, tem que irrigar, né? Sem irrigação. Aqui, aqui, Gramados não dá. Aqui está, aqui é o grande problema. Toda a gente aqui quer um relevado, dizemos os estrangeiros, os ingleses. Os ingleses então lá é tudo verde. Já fui à Inglaterra, aquilo é tudo verde, está sempre verde. Parece que foi pintado, né? Está sempre úmido, está sempre a chover, de verão, de inverno, está sempre. Sempre chovendo. Aqui não, não. Aqui os relevados chega ao verão, tens que regar 3 vezes por dia. E nunca fica bonito. E depois começa a nascer coisas que não querem. E os campos de golfe? Eu acho que o Algarve é campeão em campo de É, golfe. eu cá mais, né? Então, uns Hã? 20, não, nem sei quanto é que há, não são muitos. São muitas, Os né? campos, os campos de golfe, os campos de golfe, pá, gastam água. Então, hoje gastam água, mas eu não acredito que seja o maior problema. Eu acho que a agricultura é o maior problema. A agricultura gasta mais água que um campo de golfe. Os campos de golfe têm lagos, normalmente agora estão a ter um cuidado. O paisagista é muito importante, antes não tinham esses cuidados, mas se terem uma equipa de engenheiros agronómicos ou de paisagistas a trabalharem consoante, se gastarem com técnicos, as coisas, pronto, em vez de plantar palmeiras tropicais e estar a pensar, a querer imaginar que o campo é Angola ou é no Rio de Janeiro, não, vamos imaginar que é aqui. Portanto, é isso que a gente tem que. Né? E então, o, pode ser sustentável. Portanto, assume-se esse débito, mas poupa-se na vegetação que é paralela à volta. Isto é como ganhar dinheiro na vida. Tu ganhas X, não podes gastar mais. Agora, se vais gastar mais naquilo ou naquilo, é indiferente, né? Tens mas temos que olhar para a água como o dinheiro. Tenho X. Onde é que vou gastar? Vou gastar distribuído ou vou gastar mais, pronto, naquilo e depois tenho que poupar nas outras. Portanto, vou ter que trabalhar com outras espécies. O problema é que há campos de golfe que já foram implantados há muito mais tempo e não conseguem ter essa. Portanto, estar a mudar as coisas é mais difícil para eles. Leva o seu tempo. Outros já têm mais cuidado. Nesse caso, eu não sou apologista, às vezes vejo essa retórica que os campos de golfe é que destroem a falta de água, e eu acho que isso é daquela, outra vez aqueles mitos que se criam na cabeça das pessoas. Não, cá estão água, obviamente, mas cada moradia tem uma piscina, também existe evapotranspiração, eu também abro. Bah, a água vai ser sempre essencial. Agora temos é que olhar para a disponibilidade e dizer assim, aqui no Algarve só temos 400 milímetros por ano, temos, se calhar aí o governo é que tem que olhar e dizer, bem, se calhar vão ter que proibir o estrangeiro que vem aqui, faz uma casa de 3 milhões de euros, por uma piscina. Gasta. No conjunto das piscinas devem gastar mais que os campos de golfe. Ou na agricultura, por exemplo, uma agricultura intensiva gasta muito mais água que qualquer campo de golfe. Portanto, isto é uma... Não é É fácil de difícil. gerir, eu não acredito.
É É difícil, assim. mas a agricultura a gente precisa comer, né? Alguém tem que plantar, senão a gente vai passar fome. Sim, mas obviamente, mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo. A carne, né? Carne de bovino vem quase toda dos Do Estados Brasil? Unidos, Estados do Unidos? Brasil, não, da Rússia, talvez, também, que são países grandes, que têm grandes pastagens. Eu aqui não consigo ter carne de bovino no Algarve. Porquê? Para já é montanhoso. As vacas não gostam muito de terrenos montanhosos. Aqui há mais cabras e coisas do género. Não é um país próprio para pastagens. Portanto, vou, posso ter uma coisa de nicho. Pronto, uma vaca especial, que a gente dá aqui um nome e vende cara lá. Como há uma vaca lá japonesa que se compra a carne, custa mil euros o quilo, né? Portanto, mas para alimentar toda a gente não pode ser de uma forma, temos que olhar para um todo, ou seja, a agricultura é importante. O Algarve vai conseguir produzir comida para que toda a gente viva aqui? Não, nunca. Nunca o fez na vida. Esteve sempre dependente de Portugal, até de uns países que é mais pedra do que terra. Portanto, tendo um país que nunca foi sustentável em termos, nem Portugal, nem Espanha. E duvido muito que a Europa num todo seja sustentável em termos alimentares. Portanto, daí hoje é mais fácil, tem que fazer parcerias. A gente manda daqui o vinho para aí, vocês mandam o feijão e pronto. E é assim que a vida sempre foi assim, mas se a gente olhar desde a pré-história, sempre foi assim, sempre desde que fez trocas, né? O outro tinha uma galinha, o outro não. Agora, em vez de estar a competir uns com os outros, a gente tem que se focar naquilo que somos bons e deixar os outros, né? Portanto, imagina. Nunca vais fazer aqui uma coisa que o outro, quando é mais nato, vai fazer melhor. Portanto, essa política de. Aqui no Algarve, então, é muito. Não sei, houve uma cidade que fez um teatro muito grande. O Algarve tem 500 mil habitantes, todo. Imagina, né? Uma cidadezinha num país grande, todo e afastado. E de repente tem, né? X cidades. E depois começaram todas a fazer umas ao lado das outras os teatros. Aquela Câmara fez, então o teatro estão todos vazios. Então fazia o teatro, aquele fazia o estádio, o outro, né? Aquela. Em vez de se complementarem, não, competem. E o que é que acontece? Todos Não, perdem. não. Exatamente. Portanto, isso eu acho que tem que se olhar para tudo de uma forma mais racional, de uma forma mais. Pensar mais. Eu acho que muitas das vezes a política, como força muito a decisões rápidas, acho que e agora ainda se vai mais por causa dos mídias, né, e das redes sociais, então toma-se medidas muito precipitadas, para dizer assim, e sem pensar bem que, por exemplo, aqui no Algarve, não se devia dar a plantar abacates. Pá. Esqueça isso, é bom, vai dar dinheiro a quem? Meia dúzia, mas o custo a longo prazo vai rentabilizar, ou seja, o que é que quer dizer? Os lucros vão rentabilizar as perdas. Não. Campo de golfe, sim, até uma certa quantidade, mas se amanhã fizerem também mais que aquela dose, isso é como tudo da vida. A gente só cresce até. Eu só cresci até 1,82 m. O outro, né? Senão a gente não para, né? Tudo come, fica tipo um balão e explode. Portanto, isso é, de alguma forma, eu acho que isso é um pouco a política. A política no Conjunto fundo, de, você tem que costurar um monte de interesses, né? Alguém quer ganhar dinheiro lá com. obviamente, exatamente. Mas o interesse comum é difícil de gerenciar, né? Tens de ter alguém que seja moderado ou que consiga entender também todas as partes. Todos nós temos que ganhar e perder em algum sítio. E esse consenso tem que ser gerido. O Algarve vai passar, por exemplo, aqui, vai passar por períodos muito desafiadores em relação à política de água. Primeiro, o clima, a gente não vai conseguir fazer nada em relação a essa alteração, ou ficar mais seco, ou um ano chove. Este ano, por acaso, tem chovido um pouquinho mais, então atenuou. Mas temos que olhar e mentalizar que as coisas vão ser mais difíceis em termos de água, que temos que ponderar onde é que se pode poupar e onde é que se deve manter, para também, não quer dizer, agora não vamos ser radicais, e depois temos que pensar que
que a água é um bem, é um bem comum, né? Portanto, tem que ser pensado mais importante. Há guerras por causa da água. Portanto, aliás, vou-te dar um exemplo. A maior parte os maiores rios portugueses nascem todos em Espanha. Portanto, atravessa o Guadiano, o Tejo e o Douro. O Rio Minho. Pronto, o único grande que cresce e nasce em Portugal é o Mondego e o Sado. São dois. Pronto. Não é um país em termos gerais, não é um país de grandes recursos de água. Está dependente do vizinho. Se amanhã os espanhóis ou a Espanha tiver problemas de água, e que as têm, em Barcelona corta-se a água em maio, para terminar, a água é transferida para o sul de Espanha, onde tem a maior concentração de estufas, é na zona da Almeria, na Andaluzia. Imagina, eles já transferem a água do Ebro, que vem dos Pirineus, chove, tem ali um riozinho, no Ebro, e transferem a água para o sul de Espanha. Aqui é igual. Se eles amanhã tiverem grandes cidades, eles vão cortar a água, vão puxar. Primeiro, tá, por muito irmãos que a gente seja, Vai cortar, é amanhã complicado. ele corta lá. O que é que vai acontecer? Eu tenho água e vou ter que meter uma espingarda às costas, nazista académica, e vou ter que guerrear com ele. Não, porque depois já o conflito, imagina, é sempre assim que começa. Portanto, essa política da água, isto também para chegar a uma coisa, a água não pode ser discutida uma coisa da terra, tem que ser olhada por bacia hidrográfica. Portanto, o que é que me interessa a mim aqui no Algarve estar a tomar políticas em relação à água, ao gasto da água, se num termo global, os rios, a água de onde vem, muitas das vezes não é só da minha tutela, tem responsabilidade, digamos assim, vai haver outros agentes envolvidos. Portanto, hoje há um problema, estão a pensar em transferir água do Alqueva, que é no Alentejo, pronto, aquela barragem que eu falei que era maior, que é feita do Guadiana, e fazer uma transfera e mandar para o Algarve, para o Sotavento do Algarve, que é a zona mais a este, que é mais quente ainda de onde é que eu estou. E você é cliente da gente aqui já tem alguns anos. Qual que é a sua visão do hidro? Como é que ele te ajuda nos seus projetos? Vocês foram um achado que epá, não sei, pronto, com todo este crescimento económico dos estrangeiros a virem fazer casas, comecei a ter muito mais trabalho e muito mais trabalho. Começa a haver mais exigência e começou a haver mais cuidado, especialmente para orçamentar. Isso eu vou dizer, a maior preocupação. Os construtores tendem, na sua maioria, a não cumprir nada da regra. É a parte que fica entregada, ninguém vê. Portanto, à Uhum. partida, pouca gente, desde que regue, pouca gente olha muito para isso, a não ser que dê problemas. O que é que acontece? Mas eu, para orçamentar um projeto, ou seja, com o cliente saber os custos, eu tenho que ter medidas, né? Tem que saber, portanto, não posso andar ali a dizer, olha, a rega vai custar X, ou para ser mais competitivo. E então andava à procura de um software, encontrei um estrangeiro, no outro idioma, normal, não vou dizer que era mau, mas era online, eu não queria, depois não tinha CAD, e andei, pesquisei, encontrei e disse, epá, mas estava aqui um em português, espetáculo. E foi daí que vi uns 2 ou 3 vídeos, disse, epá, porreiro, isto é em CAD, para já tinham logo a vantagem de ser em CAD, de ser editável, fazer os cálculos, pronto, disse, epá, e o tempo que pouco, epá, eu faço um projeto de regra, sei lá, num dia, Sem o programa, você gastava quanto tempo para fazer um projeto? 4 dias, 4 dias, sim. 4 dias? E agora faz em um dia? 4 dias, E, em horas de trabalho. hã? Sim, como se estivesse a trabalhar normal, assim, imagina. Fazer contas, pensar um bocadinho, né? Agora não, já está É, muito isso é mais muita rápido. diferença, né? É muito. Nesse sentido, vou dizer, o vosso programa é espetacular nisso. Está bem feito, está bem, está bem, está bem pensado. Tem mais, eu sei que tem mais. Está bem pensado para um paisagismo, para um país que não tem uma profissão designada. Aqui temos e não tem, e vou dizer, espetáculo, tem e ajuda muito o tempo. Quando tu começas a ter, quando fazes um projeto aqui e acolá, a coisa entende. Tenho tempo. Mas hoje não, hoje não.
É voltar a pensar. Eu agarro, tenho tudo pensado, tudo, pá, já está definido. É, é quantificar aquilo, é começar a desenhar, ele próprio faz as contas e tudo, mais ou menos, pronto, olha, pá, isto dá mais ou menos, ajuda na setorização, muitas das vezes os projetos, o que é que iam mal? Não é uma coisa muito fácil fazer contas de investigação. Às vezes torna-se, pá, quando é pequenino, faz, mas quando começa a ser muito grande, começa a ficar mais confuso, começa a ficar, pá, será que isto está certo? As câmaras, eu acho que aí deviam exigir os cálculos, né? Eles não exigem. Eu hoje apresento, portanto, isso é uma vantagem, um upgrade, digamos assim, o termo, né? Entregar Você alguma coisa, dizer, apresenta as olha, sei contas de fazer. cálculo. Claro, então, isso é uma vantagem. Ou seja, pá, foi feito, tem alguma. Ninguém apresenta contas de cálculo, apresenta um número global, isto dá X, mas bah, isso é como fazeres um orçamento e dizeres o preço só total. Mas onde é que, se der buraco, onde é que tu vais encontrar o problema? Não é? Portanto, isso é uma vantagem. A ferramenta dá-me setor a setor. Se a gente ver, epá, ali está muito, temos que dividir, vamos fazer dois. Se calhar ali não dá. Muitas das vezes, porquê? Eu muitas das vezes não sei qual é o débito que vai ter, não, tenho que assumir ali um padrão, ou seja, uma rede pública, eu vou ligar à rede pública, pronto, o padrão da rede pública é mais ou menos este. Portanto, vou assumir este valor. Depois, a partir daí, estipulo mais ou menos o que quer gastar. Imaginem-se, tu podes pôr o sistema, às vezes tem que pensar mais do que as pessoas imaginam. Imagina, se és uma casa, pô, vais tomar banho à hora que E vai queres. ligar o sistema de irrigação. Mas, é, Se o débito for fraco, começa, alguém vai ficar mal, né? Portanto, isso, e o software tem essas vantagens, tem mais coisas do que eu ainda não explorei. Eu vou-te dizer, tem a questão de também trabalhar com os níveis, só o facto de fazer as contas por ti. Eu ainda sei a tabuada, eu sei que eu tenho colegas meus que fazem, não estava com, não vai ver isto, mas pronto, um engenheiro meu amigo. E estávamos lá, fazemos medições e ele, o engenheiro, né, normalmente tem que ser mais bom de contas com o arquiteto. E eu disse, ele estava-me a pescar, eu estava a fazer contas e eu estava a fazer de cabeça e ele foi buscar o telemóvel para fazer lá no calculador e eu disse, "O engenheiro está já não fazer contas, já tem que estar na ponta da cabeça, né? A tabuada tem que estar. Se fosse para aí uma coisa difícil, mas pronto. Mas pronto, a gente fica calões, né? É óbvio, mas poupa tempo, tempo é dinheiro. Portanto, nesse sentido, isso, o vosso para ser mais não sintético. tem outra saída, não. O tempo é dinheiro mesmo. Não, não dá para fazer, né? Eu acho que é um processo que você tem que entender mesmo a conta, saber fazer à mão sem o. Mas depois tem que partir para o programa. Tens que perceber a ciência da regra. Ou seja, perceber o conceito, como é que se elabora. Aliás, ele também não te deixa fazer, né? Portanto, à partida, tem essa vantagem. Se É, tu fizeres mal, ele diz-te não, não, não faz. ele não te Portanto, deixa, ele te elimina. Ele fala, não, é então, bobagem, não. É, é como fosse um professor, diz, epá, está aqui, qualquer coisa está mal. E tu tens que ir lá, à procura. você tem Epá, que fiz aqui encontrar. qualquer coisa que não está É, certo. Pronto. E isso é bom para o arquiteto, é bom para o cliente, é bom para o construtor, porque as coisas vão mais, apesar de ser um plano, vão mais próximas daquilo que pode ser na realidade. E quanto mais saber, eu hoje calculo, quer dizer, o tubo de gota a gota, quase, deve ter uma margem de erro muito, muito, muito menor do que era. é muito Não pequeno. sendo assim. É, Imagina, estás a medir, vou dizer, orçamentar, isso é fundamental. Nem é só nas contas de- dos cálculos de regra. Portanto, aí também podias ter uma forma no Excel e tal, andar lá, mas depois tens que medir. Agora andar. Se for um projeto muito grande, portanto, imagina que tenha muito tubo, tens que andar a medir as linhas do CAD todas. e somar tudo e fazer sua E tabela. depois veres É. quantos gotejadores de X em X metros, quanto é que, imagina, o gotejador bebe Mas o problema não é 2,3 nem litros da hora medir, por. o problema é É? conferir, porque você Obviamente. pode errar.
Imagina, então um tubo tem um boteador espaçado de 50, 40 centímetros a 40 centímetros, 2,3 litros à hora. Pronto, eu vou ter que estar aqui, agora medir tudo. Qual é o grande problema de tudo? É medir. Eu às vezes tenho que medir. Quando tenho que medir coisas, quando são muito grandes. Só em medir, por exemplo, se for medir a quantidade de plantas, por exemplo, se andar a pôr individualmente de plantas muito pequeninas, por exemplo, imagina, né? As coisas às vezes, nesse sentido, o software é espetacular e faz-te os cálculos, diz que está errado, é pá, aqui está mais, aqui está o 10 está errado, aqui trabalha com altimetria, ou seja, já se quiseres ser muito exigente contigo próprio, vais por lá as curvas de nível. Eu às vezes não ligo muito, porque não há grande, não vai ser tão exigente a regra. Mas se tiver um sítio que seja uma encosta, epá, aí já meto as curvas de nível e ele vai-me dar os cálculos ainda mesmo precisos. E se fores lá e saberes, e medides, né, com uma mangueira e um balde, chegas lá, vês o caudal, um minuto, quantos litros é que encheu, consegues fazer. Pronto, não invalida que tenhas que saber da profissão, mas epá, é uma ferramenta que eu acho que todo arquiteto paisagista devia ter. Se não tem, paciência, Eu não vou acho também. dizer. Quem não Né? tem tá para trás. Mas, por exemplo, no idioma que entendes, muitas das vezes, pronto, não é que eu tenha problemas com o inglês, mas eu já tive a ver outro, não tenho problema nenhum. Apareceu-me aí um americano com um software, o RIM. Mas eu disse, epá, não era tão bom. Até, às vezes estamos a mania que os americanos são melhores em tudo. Né? Não era tão bom, mas nem de perto mas é que nem especializado. Este é um programa especializado para aquilo. Está mais vocacionado. A única questão é que não tem às vezes alguns tubos principais e um material que é diferente da Europa, mas que eu adapto perfeitamente. E os Tem, termos, às vezes, aham. Ah, legal. fui aprendendo. Legal. Tem Mas alguma marca assim que tem que vocês usam aí que a gente não tem no sistema? não, as marcas é que têm, quer dizer, agora tens está-se a usar muito aqui uma de, por exemplo, de programadores, que é o Solem. Solem? Solem. E as tubagens, às vezes vocês chamam aquela tubagem, a gente aqui utiliza muito tubagem, uma tubagem preta para tubos principais, vocês chamam o azul, eu não sei se é bem igual, às vezes fico na dúvida. Pensei aquele tubo azul e que a gente, às vezes é as designações. A gente copia muito Aham. dos ingleses, Ah, tá. então vocês têm mesmo em português e curiosamente. E Ah, aqui em Portugal temos muita tendência. Não tem. O que é para. a está-se. gente usa palavras em português e vocês usam em inglês? Às vezes, né? Sim, não, mas por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes dizem, o português do Brasil é diferente. Diferente, como é? Eu quando fui estudar, uma altura fui estudar para Lisboa e ninguém me entendia. Eu vinha do Algarve e a gente aqui tem muita palavra no Algarve que ninguém. Aliás, só no Algarve é que sabe, e em algumas zonas. Mas muitas mesmo, até já há quem seja. Mas não quer dizer que a língua seja diferente, é o nome que eu dou às coisas. E Terra de Pescadores tem aqui em cima tem aquele dialeto. É um dialeto que não é um dialeto nos verbos, é só na mudança dos nomes. E então, o que acontece? Aqui, quando vem os tubos, né? Os tubos aqui vêm em polegadas. Não sei porquê. Alguns vêm em polegadas, outros vêm em centímetros. E depois, o que eles chamam aqui, às vezes designam. A gente tem aqui os tubos, quem vê com o fornecedor. Então, como o fornecedor às vezes compra em determinados mercados, o que é que acontece? O fornecedor É, designa. aqui para gente, o tubo em polegadas ele é roscável e o tubo soldável a gente compra em milímetros. Então, se você compra um tubo de 20 milímetros, você sabe que ele é soldável. Se você compra um tubo de meia, você sabe que ele é roscável. Ah, é? Isso já tem, e é norma técnica brasileira. Então, se você olhar no nosso programa aí no Hidro, o roscável está em polegadas e o soldável em milímetros. Pronto, Aí você então o tem que a os gente chama ajustes para aqui. mexer nos dois, né? Mas é Ah, norma brasileira, mas é norma copiada, assim, porque
Na verdade, a gente compra tubo é Tigre, né? São marcas internacionais. Então você tem, isso tem igual, né? Para tudo quanto é lado. É que aqui, por exemplo, se for ver, um dia posso mandar até uma lista de um fornecedor, tem lá os termos, não tem por engraçado. Aqui o tubo, se for desses de rosca, que possa ser encaixado, assim, é um tubo cinzento, que a gente chama de PVC. Aham. É o PVC, não PVC, sei. isso. PVC. Que é o que utiliza às vezes também na canalização normal das casas, ou dos esgotos, pronto, PVC. Que já não se usa metal. Depois já há outras, depois já há os eu nem consigo dizer esse nome, poliuretanos, portanto, que é uns pretos que têm umas risquinhas, que é o que a gente utiliza mais na rega. É um preto. Aqui usa um preto que chama o politante, que depois tem a resistência, que é 10 8 por exemplo, imagina, que é normalmente, se calhar é a sigla que muda, tá? Isso é. E foi difícil aprender, Vitor? Você achou que foi? Não achei nada difícil, achei bastante fácil. Aliás, vocês têm bastantes vídeos e eu vou dizer, eu fiquei, sabe aquele aluno preguiçoso? É? Eu cheguei ali e disse, olha, o que eu preciso é isto, só fui até ali. Então entendi, olha, só preciso disto. Vi uns vídeos, vocês têm os vídeos lá no YouTube, vi, olha, porreiro, faz, pronto, adaptei-me, ajustei-me um pouco. Um pouco. Pá, tem outra ferramenta maravilhosa que eu tenho lá incluída que eu nunca uso, que é aquela para fazer orçamentos, porque eu não consigo mudar o fecheiro, aquilo está em dólares e aborrece-me. Então eu ainda não consegui entender, mas aquilo eu acho fantástico. Eu disse: epá, eu um dia tenho que perder o tempo da minha vida e pôr aquilo à maneira como a gente gosta. Porque depois já começas a. Imagina, igual modo. Eu olhei e disse: epá, isto está bem feito. E o vosso programa. Eu tive um dia, partive aqui uma hora a olhar para aquilo e disse: epá, está. É Está bem rápido. feito, insumos aqui, o fornecedor, a ficha, a foto, tal. O gajo chega ali, vai, isto na vida depois anda sempre a tocar no mesmo, não é? Porque os jardins não mudam assim, epá, só se for fazer lá no Minho, né? Ou amanhã for fazer lá no, sei lá, em Angola, ou coisa aí do género, as coisas mudam, mas no Algarve isto, às tantas toca muito. Há uma diversidade, mas depois fica ali naquela, né? Portanto, isto era uma coisa que amanhã podia ser muito mais. Chegar ali e o tempo, eu ainda faço no Excel os meus orçamentos, e, pá, mas eu olhei e disse, "Epá, mas depois entendi que isto, houve uma vez que mexi e isso descontrolou-se tudo por causa do Windows, o meu Windows estava em inglês, o outro estava... Por causa dessa coisa dos idiomas, aquilo escangalhou o software, não abria, telefonei ao vosso sistema de apoio ao cliente, eles explicaram, depois é que entendi, como mudei lá o idioma do Windows original, aquilo descangalhou aquilo tudo, descangalhou é uma palavra, desarrumou. É algarvio, escangalhou. Ah, Quer dizer escangalhou. alguma É, não, palavra, mas nem um burro dá para sabe, né? entender. É. O português normal nem sabe o que é isto. Escangalhou. É desarmou. Pois é. Aqui a gente fala deu chabu. Como é que é? Deu Banguçu. chabu. Chapu. Chabu. É. Chabu. Epá, Chabuzou. e o programa não abria. E, epá, eu tinha que fazer um projeto, estava... Disse, eu estou já na mesma nisto, pronto. Tá, estás a ver? Porque a rega, pronto, mas o outro também vi que é uma vantagem enorme. Eu é que ainda não tive nem o tempo, se calhar, sabes? E tens que voltar um bocadinho, às vezes tens de dar dois passos atrás, porque obrigava-me, ou seja, se calhar a formatar o computador, pôr as coisas como deve ser, eh, para não ter essa diferença porque foi o idioma, eu mudei o idioma no Windows para mudar o preço do Cálculo Office, como é que chama, né? O Cálculo. calque. Então, o calque ele vai usar a moeda do sistema operacional, né? Se você falar que está Pois, em mas euro, é ele vai tudo. mostrar o símbolo do euro. Se você falar que está em dólar, vai ser dólar. Se você falar que é real, né? Mas Então, foi isso, exatamente. Só que quem me é. instalou aqui o Windows pôs-me Mas um isso é Windows do Reino muito. Unido, nem sequer americano. Então, mas isso é Entendeu? Então isto está em muito Libras. É isto. fácil. É assim, entrou numa tela ali, não precisa formatar computador, não. Não, mas eu tenho que desformatar e pôr isto no Windows como fosse em Portugal. Quem me pôs isto, pôs como estivesse no Reino Unido. Aí Ou é seja, pior ainda, né? É.
E eu, quando É, mexi nisso, foi isso quando fui lá, mudei para Portugal, aquilo, epá, mexeu lá no sistema e nem o hidro aí o não programa não abriu. abria. E eu, epá, que eu estava a querer brincar para aprender e depois disse, olha, vou ver uns vídeos e vou pôr aqui o cálculo, aqui a coisa do orçamento, aqui como deve ser. Eu, às vezes tenho, dá-me essa paciência de chinês e quando acordo naquele dia, tipo, e vou e arrumo as coisas. Epá, só que pronto, escangalhou aquilo tudo e pensei, pô, entre das duas, o mais importante para mim é o. Isto só para valorizar o hidro. O hidro é mais importante, o outro, eu tenho já uma. Eu tenho uma folha, já faço os cálculos todos com uma folha de Excel e coisa, já tenho isso tudo bem, com as fórmulas matemáticas, já está no Google Sheets, então aquilo é, pronto, já está Mas o calque você mais ainda besca, pode, vai ficar né? mais Diga, rápido. No fica, fica, calque vai fica, ser mais rápido, porque ele vai poder fica, salvar fica os melhor. preços, já abre, ele já vai estar com tudo. Não, não, isso eu percebi, só que eu tenho que ter um período, Guilherme, tenho que ter um período que não preciso do computador, ou ter outro, né? Para passar tudo para outro. Porque eu estou no meio, sabes? Tenho que ter aí uma paragem que não preciso para pôr, porque eu não percebo nada de formatar e de instalar. Sou um pouco leigo nessa coisa, então tenho que pedir a alguém, um amigo, ou pagar a alguém que me meta as coisas em condições. E então, epá, estou sempre, graças a Deus, estou sempre a ter trabalho. E sabes que isto no paisagismo, o tempo é muito importante. Chama para quem constrói, às vezes a importância do cliente, de chegar, realmente nos mais pequeninos, nos grandes, nos projetos grandes não, mas nos pequeninos, muitas das vezes eu trabalho para duas firmas. Ô, hum, Vitor, você tem algum projeto que você possa mostrar para gente? Obra que você fez? Tenho vários. Tem várias. E alguma delas você consegue, assim, elege uma para falar um pouco sobre ela e manda para a gente o projeto, fotos pronto. Algumas faço. Até posso dar num. Deixa eu lá ver aí um que tenha. Tenho aí um grande, olha, um grandão. Ah, como é Grandão. que é esse projeto? É um que vai impactar a cidade. Já tem um. Ainda estão a construir os prédios, mas são vários jardins. Eu aí estou a fazer. Deve talvez seja o maior projeto que eu já tenho feito para Lisboa, mas esses nunca os vi. Ainda não tive. Para Lisboa, que não é bem Lisboa, lá para trás, lá grande. Então acabo por trabalhar às vezes com alguns arquitetos aí e depois pedem-me projetos. Já é esse cuidado de pensar no paisagista. Eu vou-te mandar dois. Depois tu escolhes. Tá bom, Que mas são dois muito comenta. diferentes. Como que é um e como que é o outro? O que que Sim, são eu esses? depois explico a ideia, porque são dois projetos, vou pôr dois projetos diferentes, que é um que é o espaço público, um caráter mais diferente, né? Tem um propósito diferente, que é o regulamento, tem uma rua e depois tem um bocadinho de relvado, e então foi feito. E esse projeto, curiosamente, o projeto sofreu alterações quando foram escavar. Encontraram um cadáver. É, aqui do cadáver, mas de um gajo do tempo, sei lá, dos árabes ou dos romanos, nem sequer era português. Não entendemos o que isto daqui foi. Então, em Lagos, qualquer obra, acontece isso. Então teve que ser mudado o projeto, porque aquilo ficou para a arqueologia. Já tem uma cidade por baixo. É uma cidade por baixo. É, Muito porque legal. aqui, quando você já ouviu falar no terremoto de Lisboa, né? Aquele Sim, famoso claro. terremoto de Lisboa. Falam de Lisboa, que é Lisboa, né? No Algarve, tudo foi abaixo. Então as coisas desapareceram, que ficou tudo. E Desapareceu. construíram de novo por Eles cima. Diz? Aí Não ouvi o teu construíram nome. tudo de novo por cima sem saber o que que É, era. pá, as coisas foram mudando. Então tens uma camada de tempo, ou seja, quando escavam, cada vez que fazem um projeto também vem essa parte. É uma parte que não referi, vem a arqueologia. Em Lagos. Cada projeto, muitas das vezes, envolve, ou seja, tempo, que depois para os estrangeiros, às vezes aquilo é uma dor de cabeça. Imagina, estás não sei quantos milhões de euros aí à espera para fazer. Depois chega lá alguém, encontrou um bocado de um vaso, de um árabe, ou e então aquilo tem que ser printado e depois é que é catalogado e avaliado e não sei, nem já não percebo bem. Sei que tivemos umas reuniões lá com uma doutora de arqueologia que ela depois, pronto,
lá estragou, no meu ponto de vista, estragou o projeto, no do arquiteto também. Pronto, então, e depois acaba as gestões de reuniões. Mas pronto, entendo que esse jardim é interessante porque é um jardim conflituoso porque há vários interesses, portanto é um espaço público. Normalmente é muito descurado, aqui no Algarve. É uma coisa que as câmaras, e por muito pena minha que me dá, não é um espaço público cuidado, sabes? Já, assim, sei lá, que a gente tenha. Há cidades, sei lá, às vezes tem que as pessoas, é pá, vejo, os gajos fazem uns jardins bonitos, novos, sei lá. Às vezes exemplos, tenho em revistas noutros países. Na China agora está na moda, fazem tudo novo. E olhas para aquilo e dizes, é pá, isto é um espetáculo, isto é um projeto que eu gostava de fazer. Aqui é muito difícil, aqui é tudo o cliente, como é o cliente que paga, imagina, e não é para ele. Tu vais fazer uma obra, mas tens que ceder uns terrenos à Câmara e a Câmara e tens que pagar do teu bolso. Então, se o arquiteto começar a gastar, pá, isso está a custar muito dinheiro e tal, o que é que se, então, digamos assim, não pode ser, pá, mas isto também fica, porque é a tal mudança que tem que se mudar o paradigma. É porque se tu tiveres uma casa numa zona em que o espaço exterior à volta da cidade é bom, Vale a mais, tua né? casa vai valer mais. Com Não é? certeza. Ninguém quer Ou morar pelo lá. menos, ou pelo menos vende mais rápido, né? Antes mais rápido, mas isso é transversal em qualquer lado do mundo. Onde há jardins, por exemplo, se comprares, vamos fazer de Nova York, Central Park, um jardim feito pelo Frank Olmsted, um dos primeiros arquitetos paisagistas a nível mundial. Ele desenhou aquilo e os prédios estão à volta. Hoje em dia, o Central Park é o. Ninguém consegue imaginar Nova York sem um Central Park, né? E aqueles que só moram lá ao lado, as casas custam uma fortuna, né? Que a gente, pá, se saís de casa com o cão, com os filhos, e o espaço público ajuda a que haja menos crime, a que haja mais, sabes que a natureza normalmente tu és menos violento numa zona onde há natureza, animais, do que és numa rua sem. E eu acho que o espaço público aqui ainda é muito desvalorizado, é muito, é encarado como uma despesa, mas não devia ser encarado como uma despesa, então eu gosto muito, tenho uma predilância por pelo espaço público, mais do que propriamente na casa, no projeto individual de cada um, porque aí é uma questão de gosto, mas o espaço público é uma coisa. Esse, por isso gosto. Mas vou-te mandar também de outro, que é um espaço minimalista, tenho ali, e que já foi feito só foi feito já com o software, e aí esse tenho a certeza que foi feito Ah, já com a regra lá, com tudo, já foi utilizado o Hydro e já está construído. Tenho aí outros que também já foram com o Hydro, mas estão em construção, não estão. e ficou bonito esse minimalista que você está falando? Já está É, executado? Já tem. já está executado. Já está às pontas pequeninas, mas já está. Mas tem umas fotos bonitas. Tenho lá uma drone, que eu também comprei um drone para fazer aí umas fotos, sabes? Tirar umas fotos. É uma ferramenta, também eu utilizo como ferramenta, porque às vezes utilizo para medições. Eu também, sabes, isto é vida, Sim. isto é mesmo assim. E também para fazer a foto, para entender às vezes o terreno, mas está. Um jardim está bonito. Isso é a questão do bonito foi um jardim que o cliente disse que não queria flores. Não, não queria flores, Ele não queria queria, flores? queria minimalista, queria pouca coisa, não queria plantas que não fizessem flores. Então, e depois tinha um desnível, era assim, não era muito fácil. E o terreno é pequenino, pequenino, tem uma vista a mar, não queria nada à frente do mar, porque aqui também tem muita mania a casa quando tem vista a mar, se fizeres mar, então vista a mar já vale 3 ou 4 vezes mais, então eles não. E o arquiteto também tinha uma visão que a casa, pronto, epá, nem queria muita coisa, porque depois não se via a casa. Então estes egos às vezes não são muito fáceis de gerir, então temos que tentar moderar, mas as coisas foram a um bom porto, o software foi utilizado, foi cumprido a regra exatamente como. Aliás, uma das vantagens que eu tenho utilizado, agora interrompi a frase a mim, né, mas estou a dizer, o software foi utilizado, com o Hydro, e muitos dos projetos que agora tenho feito, e com das empresas que trabalho,
E eu às vezes tento sempre, o que é o meu cuidado, tento sempre ouvir alguma, ver, às vezes faço uma visita, vou lá, bebo um copo, coisa, mas tentar ver o que é que eu faço de mal, de errado. Né? A gente às vezes imagina, Sim, temos que ter um. Eu sou, nesse sentido, sou o maior crítico de mim próprio, seja no que for, nesse sentido, porque imagina, diz-me, olha, ensinaste isto assim, ou programaste isto assim, mas isto na prática não funciona. Na prática, a gente às vezes na vida, não, tem tudo muito bonito, e então eu prefiro ouvir de quem cava, de quem faz, de quem constrói, e tentar depois trazer isso para o papel, para aproximar de alguma forma o desenho ao projeto, ou à realidade, ou seja, quanto mais próximo, não interessa, porque às vezes é assim, no paisagismo, eu lá me tive um professor que os quadros, os projetos tinham que ser o projeto de paisagismo é uma coisa que às vezes tem que ficar bonito, mesmo uma parede, um quadro, e aquilo ficava ali como um Monet. E tive um professor que era muito concentrado, se os projetos ficassem ali, quase que eram obras de arte. Olhamos, assim, o na planta, projeto na em planta si, né? das. A planta baixa tem que ficar bonita. Exatamente, exatamente. Ele olhava, e pá, aquilo era muito giro, mas às vezes, pronto. Mas para um construtor, né? Isso é bom para vender ao cliente, às vezes aquilo né, fica ali parece que o olhar, mas essa planta não serve para nada, nem consegues medir, não consegues fazer nada, é bom para visualizar a ideia. Mas eu utilizo na parte técnica, eu acho que é muito importante perceber quem constrói, dar aquela informação que tu possas pôr no desenho e tentar aproximar isso da realidade, ou seja, a realidade que eu tenho com aquele cliente em particular, né? Porque podes outros ter outra virtude. Por exemplo, na casa, desenhar casas, eu também consigo desenhar casas, apesar de não ser arquiteto normal. Muito, aliás, aprendi primeiro a desenhar isso, porque desenhava, então eu brincava com as canetas, eu tenho uma noção de arquitetura muito, muito grande por, por, por ter visto o meu pai desenhar casa e mais, por isso. Aliás, queria ser arquiteto primeiro, mas depois conheci o pai, me achei mais desafiante. Porquê é mais desafiante? Uma parede é igual, vai ficar sempre igual a toda a vida, só precisas pintar. A Ela casa, não cresce, o ela não jardim não, o morre, ela não jardim. adoece, né? O jardim, tu maturas, tu metes duas plantas iguais e elas não crescem. A mesma planta não cresce, mudas 10 centímetros, a mesma espécie e ela já não se desenvolve igual. E é uma coisa fascinante quando tu vais a um jardim passado, porque é mais difícil imaginar um jardim, né? Uma parede fica lá, faz, acabas de fazer, está lá feito. O jardim tu plantaste e depois passas e dizes, bem, aquilo funcionou, e depois a cor, a mudança, porque é uma coisa que não é constante. Não é possível, muda de cor ou ano. É desafiante, é desafiante. Eu acho que é nesse aspecto, acho que é uma coisa fascinante. Eu acho que a própria natureza é viva. Às vezes tento explicar isso aos clientes. Isto Assim, não é bem. você tá criando um ecossistema inteiro, né? Você está fazendo. As Exato. plantas vão interagir umas com as outras, a interação entre as espécies, tudo fica diferente. Elas vão crescer de um jeito, né? São indivíduos, é lidar com a vida, é brincar de Deus, né? É, de alguma forma, a intenção do paisagista pode ter várias. Podes querer, depois ter a abordagem, podes querer replicar a natureza como a vês, não é? Imagina. Essa devia ser a intenção de replicar, o que faz muito os jardins japoneses, por exemplo, que é o que a gente gosta, porque é que ele tem aquele conceito, toda a gente gosta, ninguém diz, mas toda a gente tem aquele fascínio, pelo menos de olhar, e eles tentam replicar a montanha, aquilo, aqui é mais difícil, ou teres um conceito sei lá, do Novo México, aqueles xerox, moscados, mexicanos, ou se calhar na Argentina também é parecido, né? Porque depois acaba por ter também aqueles cados argentinos, e tentares criar um ecossistema e imaginares e pôres em função do espaço, porque o espaço, o jardim tem que ter uma função, não é só decorativo. Contemplar, tu vais ler um livro, quando sais de casa, sei lá, sais da cozinha, queres passar tempo de casa, eu às vezes acabo por explicar às pessoas qual é porque a questão do dinheiro. A questão custa sempre o dinheiro, mas as pessoas às vezes têm o erro, não é o erro, não têm a noção de quanto custa um jardim. Eu tive uma vez um cliente que chegou, um francês, me disse, estamos numa reunião e ele começa a fazer contas a uma oliveira. Ah, uma oliveira custa X e tal. Eu disse, custa X, mas você traz a oliveira, cava, mete aí no sítio. E ele ficou a olhar todo.
Viu na loja, custa X. Portanto, pronto, o jardim é barato, custa X. Não viu a rega, não viu os valves, não viu tudo o que está subjacente. É como olhar para o tijolo e a casa custa X. Não é bem. A gente tem que olhar da mesma forma que olha para a casa e depois às vezes explica assim. Quando é um investimento, eles às vezes gastam dinheiro numa casa de banho, um banheiro. E diz, mas quando é que vai passar mais tempo? Se estiveres no Algarve, onde é que tu passas mais tempo? Vais passar dentro de casa? Não. Não. Onde é quando o clima é bom, se for lá na Noruega, acredito que passes mais tempo dentro de casa. Só vais estar lá porque o clima não te deixa, é mais agressivo. Agora, numa zona temperada, vais lá fazer o quê? Um churrasco, né? Uns grelhados lá, um peixe aqui, um peixe assado, sentar com os amigos, beber uma cerveja. É no jardim. Né? Depois que podes querer, tens que olhar muito disso, e isso às vezes é tentar educar o cliente a dizer, muitas das vezes eles não têm noção desses custos e dessas situações. Mas eu invito, são jardins diferentes, às vezes não querem, às vezes têm que mudar, muitas vezes querem só para. Não querem gastar dinheiro e é um desafio enorme, dá-me gosto quando saem bonitos e quando. Mais do que tudo, quando conseguem sair. Você tem que conseguir fazer o cliente ter a experiência antes, né? Essa experiência aí de onde você vai passar o tempo, o que que você vai fazer na sua casa. Antes, é porque é assim que você vai convencer ele a gastar o dinheiro, né? Eu acho que, assim, não é muito fácil, sabes? Que na casa as coisas. O cliente, normalmente, quem faz jardim? Qual é o cliente que faz jardim? Geralmente é um cliente que já tem um cliente com dinheiro. Normalmente tem dinheiro, já tem alguma. Normalmente são pessoas já com ideias, e já é com não é um rapaz de 20 anos que faz um jardim. Isso é muito raro. É tudo pessoas com mais de 45 anos, normalmente. Portanto, quem desenha, porque quando tu já tens aquela maturidade económica que conseguiste juntar no dinheiro, depois são pessoas já com ideias muito cimentadas, sabe? Não é muito fácil mudar o paradigma que elas imaginam na cabeça. Tem que ser com muita. Eles, as casas, conseguem imaginar mais fácil, então eu nisso, às vezes digo isto a colegas meus, arquitetos, eles não gostam nada. Eu acho que eu digo sempre: epá, desenhar uma casa é muito mais fácil que um jardim, eles opinam ao contrário, mas eu consigo provar por A mais B, porque na casa tu imaginas, consegues, são linhas muito mais retilíneas e qualquer criança identifica um quadrado, um retângulo, mas como é que uma bananeira desenvolve, como é que aquela flor se desenvolve, como é que. Olha, basta olharem, você tem o Sebastião Salgado, que fez uma obra, né? É um fotógrafo, por acaso, vou dizer, Sim, pegou lá no. É em Minas, não é em Minas, que ele tem, fez lá uma zona qualquer. Ele pegou uma zona que era seca e construiu um ecossistema. A fotografia sensibilizou-lhe as viagens. O Sebastião é uma referência, né, para quem gosta de fotografia a nível mundial e, e partilha o mesmo gosto pelo, pais, pelo paisagismo. realmente ficou lindo lá, e ele recuperou a zona degradada e tal. Aponta um caminho, né? Um caminho mais ecológico, assim, para lidar com o sistema mesmo, assim. Né? E é o desafio mesmo, porque a água vai ser a água que vai acabar, que todos os lençóis estão secando, né? A água não acaba, muda de sítio. A água não Ela acaba, é a mesma, né? Inclusive, a água que a gente bebe, ela é, passou no intestino é dos isso, é isso. dinossauros, né? Os problemas, pronto, isso é o paradigma que eles estão a dizer agora para mudar dos climas e para a esquerda e para a direita. No entanto, a vida vai sempre continuar no mesmo sítio e nada muda de sítio. A água não vai para É. mar, portanto, está cá. Pode chover mais num sítio, chover mais no outro e depois muda. Nem sempre foi tudo igual. E a gente tem que olhar para a história, mas isso é preciso honestidade intelectual para explicar essas coisas. Mas às vezes não há vontades. Portanto, isso é outro problema. Fica para uma próxima conversa. Política. Falar de Já tá futebol na dando, próxima. já tá dando 2 horas de conversa aqui, Não, agora eu olhei para o Vitor. relógio e disse: pá, 3 horas. Duas, Pois é, passou rápido. Foi muito bom, passa. muito bom. Bem, queres fazer mais alguma Faltou um pergunta vinho para a técnica? gente ir tomando enquanto conversava, que aí a conversa não acabava mais.
Vamos viajar a Portugal, ou eu for ao Brasil, não é, mano? Tu Vitor, foi agarrafas ótima nisso. conversa. Vamos encerrando, que já está dando duas horas Bora, e força. meia. Eu tenho que... Agora estava a olhar e disse, é que para mim o dia aqui já está quase no Não, para mim é meio-dia quatro e meia. horas. Eu tenho que ir atrás de um almoço hoje. Vai sim. Vá, tive muito gosto. Obrigado Muito, por tudo. Qualquer coisa, eles mandam mensagem, eu mando e partilho isso. muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa ótima. Fico esperando essas imagens aí, Eles que mandem né? uma coisa, eu mando ainda hoje. Mando hoje. É comigo, mas enfim. Bem, Guilherme, bom apetite. Cumprimentos a toda a equipa. São muito simpáticos e tive todo o gosto. Não tem papo mais. Então tá Prazer. bom. Tchau, Falou, um tchau. abraço. Vá, um abraço. Tchau. Até. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.